muito forte aqui, pesou para um time, pesou para outro, Danilo no gelado, depois um gramado seco que dificultou ainda mais. Então você tem muitas credenciais para apresentar: vitória na estreia, tiro no nervosismo, vitória contra o Chelsea de virada. Então o Mundial começa a te olhar diferente. Andou rápido demais, como eu disse, repito, usando as palavras do André, esse Mundial para o Flamengo. Sai daqui tranquilo, peito estufado, confiante sim para a sequência do torneio. É isso, agora o Flamengo tem um LAFC pela frente para garantir a liderança do grupo. Realmente nessa sequência os brasileiros fazendo bonito no Mundial de Clubes. Hoje foi a vez do Flamengo, vitória histórica contra o Chelsea aqui no Lincoln Field. Mais de 50 mil torcedores no estádio, muitos torcedores do Flamengo, bem diferente da primeira partida, né? Contra o Esperance. Muitos torcedores do Flamengo empurrando o time do Flamengo. Então teve essa presença maciça também da torcida do Flamengo aqui. Claro, foi um combustível a mais para os jogadores que fizeram uma grande partida e venceram o Chelsea aqui, Felipe. Valeu, Mendel. Pedro, a dupla continua conosco. Eu vou debater aqui com o André Kfouri, colocando para sustentar o nosso debate também um pouco da ficha técnica dessa partida, que mostra como de fato o Flamengo teve uma partida, uma atuação incrível. A posse de bola bem equilibrada, 51-49, mas chutes. O Flamengo foi muito eficiente, 13 finalizações, 9 no alvo. O Chelsea, por sua vez, 11 chutes, 4 no gol. Grandes chances, 5-3, ações na área rival, 27-18. Gols esperados, 3-1,06. Eu acho que o que chama a atenção... É isso aí, voltamos aqui do Lincoln Field para ouvir então personagens falando depois dessa vitória do Flamengo 3-1 de virada contra o Chelsea. Vamos ouvir então técnicos, jogadores falando depois da vitória do Flamengo aqui pelo Mundial de Clubes. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos, e eu optei por último momento por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos, mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né? Porque eu jogava com o adversário no videogame. Mas feliz, né? Continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. Tá, então a gente ouviu o Danilo, o Wallace Ian e o Felipe Luiz falando sobre as opções dele, né? Que deram resultado. O Danilo como titular fez um dos gols do Flamengo, depois ele tira o Arrascaeta, coloca o Bruno Henrique faz o primeiro gol do Flamengo, o gol de empate, e o Wallace Ian, que foi uma surpresa, o garoto entrar naquele momento, já entrou na primeira participação dele, fez o terceiro gol, o gol que fechou a vitória do Flamengo. E interessantíssimo como o Felipe topa abrir, faz todo o mistério até a véspera do jogo, mas topa abrir
por que tomou cada decisão. Isso é muito importante, porque chegar aqui e ficar de verborragia caso o Flamengo não vencesse, quis inventar o Wesley que ele colocou, errou, perdeu por causa disso, daquilo, não. Explicou cada decisão tomada e, repito, Mendes, a gente vem falando aqui ao longo da programação, desde que o jogo acabou, independentemente do gol sofrido no primeiro tempo, a ideia do Flamengo estava posta. A ideia foi falada desde que a equipe chegou aqui nos Estados Unidos, tal jeito do Flamengo jogar, não abrir mão do que o Felipe acredita, do que a equipe treina, e assim foi feito diante de um grande adversário. E sim, um erro colocou o Chelsea em vantagem. Um erro não desmoronou o Flamengo, um erro não tirou o Flamengo do trilho de seu plano de jogo, e por manter esse plano de jogo, com os ajustes da segunda etapa, construiu o placar como construiu. Então sim, ponto para o Felipe, não só pelos 3 gols do segundo tempo, mas que ele pensou no primeiro tempo, não abriu mão, independente da falha ali do Wesley, pontual, que pode acontecer. O jogo é de altíssimo nível, uma falha você acaba podendo direcionar muito o confronto. Mas interessante a entrevista do Felipe, até a sobriedade diante de um momento que sim, a gente está acompanhando aqui, é de muita euforia, é muito histórico para tudo isso que a gente vai relatando aqui. Uma última informação, então, porque acabou de sair do Mundial de Clubes, falando de times brasileiros enquanto a gente está aqui, a CBF acaba de anunciar que está pleiteando durante o congresso da FIFA em Miami, apresentou sua candidatura para, quem sabe, receber esse mesmo Mundial em 2029 no Brasil, dado o envolvimento desses times brasileiros. E a cada boa atuação, a cada teste, a cada medição de forças com europeus que o peito estufa, o pessoal agora está querendo levar o torneio para casa também, Mendel. Isso aí, vai ganhando corpo, vai ganhando forças. Para fechar aqui, Felipe, também, além dessas declarações que a gente ouviu, outros pontos interessantes da entrevista, o Wesley ressaltando o apoio do Danilo. Depois da falha dele, conversou muito com o Danilo, com toda a experiência dele, e o Danilo falou, não, joga seu futebol, você vai se recuperar durante o jogo, e ele seguiu concentrado e conseguiu se recuperar durante a partida. E o Danilo falando sobre essa questão, né, do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro, essa distância, entre aspas, vamos colocar assim, diminuindo pela qualidade do futebol brasileiro, e também ele colocou a adaptação, que é uma qualidade. Falou que uma hora o gramado ficou seco aqui no Financial Field, e aí os jogadores brasileiros têm uma capacidade maior de se adaptar a essas questões, e ele colocou isso como uma vantagem nossa, e aí também essa qualidade do futebol brasileiro subindo e chegando mais próxima do futebol europeu. Não sabemos se do futebol europeu do primeiro escalão, mas já estamos ali, chegando no futebol europeu. E devolvendo para o estúdio Danilo, que bate no peito para reforçar, nunca perdeu para o Chelsea em um jogo oficial. Seu Elton Serra, teve gente que torceu o nariz, como se diz, para a escolha do Danilo na zaga, o Wesley na lateral. O Wesley até falha no gol, mas faz uma partida sólida, né? Tem personalidade. Põe o Bruno Henrique faz o gol. Põe o Wallace Ian. O Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador da partida, né? O Wallace Ian entrou, também deixou dele. Quer dizer, o que mexeu bem. Ponto para o Felipe Luiz nessa vitória, né? Tá se tornando realmente um grande treinador, o ex-lateral do Flamengo. 3 pontos para o Felipe Luiz, né, Edu? Nesse caso, não só 3 pontos importantes, aliás, 6. Porque o Flamengo está classificado e foi o primeiro classificado, né, para as oitavas de final, e ele fala, né, e a gente já disse isso algumas vezes, ninguém aqui é dono da verdade, ou pelo menos a gente não quer ser, né, a maioria não quer, pelo menos. Eu sempre digo que a gente conhece 0,1% do que acontece dentro de um clube de futebol, né, os outros 99,99% a gente sabe pelos treinadores, pelos jogadores, enfim, o que a gente consegue acompanhar de fora. E ele, obviamente, tendo as informações do seu elenco, vai montar o time ideal para enfrentar um adversário difícil. E me surpreendeu, a gente falou aqui durante a semana do Felipe Luiz com inspiração do Diego Simeone. Não aconteceu nesse jogo, Edu. Foi o Felipe Luiz que a gente viu no Campeonato Brasileiro, que a gente vê no Campeonato Brasileiro, que a gente vê em alguns jogos da Libertadores, a primeira fase pouco ali inconsistente, mas o time conseguiu a classificação, mas principalmente, né, nessa sequência dele de poucas derrotas desde que assumiu o time principal do Flamengo. E foi um time que buscou essa marcação-pressão, roubar a bola no campo de ataque, teve uma chance logo no início, poderia ter feito 1-0, acabou levando o gol justamente numa jogada de excesso de confiança do Wesley, e o Felipe Luiz fala sobre isso, inclusive, né? Ele errou porque ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. E aí acabou errando o passe ali, ficou meio pressionado pelo Pedro Neto, e o Flamengo sofreu 1-0. Mas foi um time muito
consistente mesmo assim, né? Tendo a bola no campo de ataque, sendo a equipe que usou bem os lados do campo. E aí a permanência do Ayrton Lucas foi importante para isso, porque foi um cara que apareceu muito à linha de fundo. A manutenção ou pelo menos o Plata, né? Jogando um pouco mais à frente como um atacante, apesar de ter começado talvez um pouco mais nervoso que os demais, quando se encontrou no jogo foi importantíssimo, e a entrada do Bruno Henrique, quando ele vai para o lado do campo, o time ganha mais consistência, mais volume no campo de ataque, e ele acabou sendo importante também. Então foi um Flamengo que conseguiu ser frio quando sofreu gol, continuou sendo muito incisivo no campo de ataque, foi melhor que o Chelsea no primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiu a virada graças às mudanças feitas pelo Filipe Luís, né? Principalmente a entrada do Bruno Henrique, que acabou fazendo um gol, dando uma assistência, e aí o Wallace Yankee entra no final, né, e faz o gol que sacramenta a vitória do Flamengo, e ali ninguém sabia que estava classificado, mas foi o gol que sacramentou a classificação do Flamengo. Coroou uma exibição de um time que foi muito melhor que seu adversário. E aí vão colocar, Edu, que o Chelsea poupou alguns jogadores, porque o Chelsea vem em fim de temporada e que acabou aí, depois do título da Conference League, dando uma folga aos jogadores, e aí o Cucurella falou que se tivessem condições diferentes venceria o jogo. Aí viu um monte de história. No fim das contas, porque isso acontece todo ano no Intercontinental e acontece o contrário, né? Dos brasileiros, os sul-americanos chegarem com 70 jogos nas costas contra os europeus que jogaram 15 jogos, 20 jogos na temporada e acabam perdendo, essa desculpa não acontece. Foi o Flamengo que, assim como o Botafogo, e assim como foi o Fluminense contra o Dortmund, e o Palmeiras também contra o Porto, consistente e mereceu vencer um time que jogou com o que tinha de melhor para enfrentar o Flamengo. E a gente vê os números do jogo. Urubu no céu da Filadélfia. Gosto dos títulos do nosso pessoal do Data ESPN. 51% de posse de bola para o Flamengo, um pouquinho mais, né, que o Chelsea. Finalizações 13-9 no alvo contra 11-4 do Chelsea. Um pouquinho a mais no alvo, uma boa vantagem, né, 9-4. Grandes chances 5-3, também vantagem rubro-negra. Ações na área rival 27 contra 18, gols esperados, 3-1. E os goleiros? Vamos falar dos goleiros também? A gente preparou uma tela para falar do Rossi e do Sanches. Foram 13 chutes sofridos pelo goleiro do Chelsea contra 11 do Rossi, quer dizer, o goleiro do time inglês sofreu mais. No alvo, 9-4. O Rossi teve 4 chutes no alvo, defendeu 3 bolas, o Sanches 5, quer dizer, aproveitamento de defesa superior do Rossi. O Sanches trabalhando mais, sinal, seu Elton, de que o Flamengo realmente... As duas telas se completam, né? Mostram como o Flamengo foi bem na partida. Eu que estava no gramado ali da virada em Lima, ali pertinho do gol do Gabigol, do Arrascaeta, aquela contra o River Plate tão histórica em 2019, teve um saborzinho de Lima, né? Porque a virada veio em 3 minutos, né? O primeiro gol foi aos 17, o segundo aos 20. Em 3 minutos veio a virada. E ainda teve a expulsão do Nicolas Jackson, que deixou tudo mais tranquilo logo na sequência. Quer dizer, em pouco tempo o Flamengo tomou conta do jogo e foi assim até o final, né? E os gols foram no mesmo lado e a comemoração também, né? Correndo ali para bandeirinha de escanteio, ali próximo ao banco onde os jogadores estavam, né, aquecendo. Claro, né, Edu, que as mudanças feitas pelo Filipe Luís trouxeram um Flamengo equilibrado no segundo tempo. Teve um pouco de Lima, sim, né, porque o Flamengo foi um time que acreditou até o final. E nesse jogo específico, né, o River Plate acho que foi um jogo bem intenso. E era final de Libertadores, né? Esse jogo traz, claro, uma atenção, mas é fase de grupos do Mundial. Vinha com esse peso, né, de enfrentar um europeu e vencer e tentar a classificação já na segunda rodada, como aconteceu. Mas foi um Flamengo mais maduro, né, mais consciente do que precisava ser feito. Eu acho que tem um quê também de um time que defensivamente se comportou muito bem. O gol foi de uma falha, numa saída de bola, mas um time que se arriscava muito, e correr esse risco também pode trazer algumas consequências, e acabou gerando o gol do Pedro Neto. Mas foi um time muito consistente defensivamente, e com a bola também a defesa funcionou muito bem. A gente tem uma tela do Danilo até, que traz aí os números dele,
que eu acho que reflete muito o que foi o Flamengo nesse jogo, né? Que foi um time que conseguiu, sem a bola, também se defender muito bem, e com a bola acabou sendo um time que construía com seus defensores. A gente tá vendo aí, o Danilo fez o gol, mas em ações progressivas, ou seja, aqueles passes que são os passes verticais, né, que buscam o jogo um pouco mais à frente. Ele foi o primeiro, 98% de passes certos. Eu tava olhando, Edu, ele é o segundo aí, mas o primeiro é o Varela, que entrou no segundo tempo e só tocou 8 vezes na bola. Foram 8 passes, 8 acertos. Ele só errou um passe no jogo inteiro. Então foi um cara importantíssimo, né? A gente tá vendo aí também na fase defensiva, né? De posses recuperadas, de rebatidas. Então ele foi sim o melhor jogador do Flamengo. A gente tá falando de um zagueiro, um time que decidiu lá na frente, e ele foi decisivo, fazendo um dos gols, mas é um Flamengo que se completou de ponta a ponta, do Rossi até o Plata e depois o Bruno Henrique. E esse conjunto que funcionou no jogo do Botafogo contra o PSG também precisava funcionar no jogo do Flamengo contra o Chelsea. A individualidade fez muita diferença, mas o jogo coletivo que eu acho que foi o protagonista dessa vitória do Flamengo. E teve gente que achou uma contratação razoável, fraca, porque o Danilo já deu o que tinha que dar. Na seleção muita gente criticava o Danilo. Uma super contratação. Ele é muito inteligente, né? Inclusive nas entrevistas, ele fala muito bem, o Danilo. Porque o Flamengo deu um show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu, e o Chelsea achou um gol, tá? Achou um gol numa falha individual no primeiro tempo. O Flamengo merecidamente virou a partida. E vou dizer mais, que é um detalhe aí pra gente observar nos próximos jogos envolvendo os europeus. Perderam a cabeça, tá? O lance da expulsão, inclusive, do jogador do Chelsea tem que pegar uma punição severa. Perderam a cabeça. Não sei agora como é que os europeus vão se comportar na sequência da competição, porque eles estão tomando, por enquanto, um baile. Tá todo mundo, se não estão ganhando, estão jogando muito bem contra os europeus. Então, parabéns ao Flamengo. Tá muito próximo, aí se é que já não garante hoje a classificação em primeiro lugar do grupo, próximo do Botafogo e do Palmeiras, que também estão muito perto aí de garantirem a primeira vaga do grupo. Parabéns, Flamengo! E você, torcedor do Flamengo, comemore! Jogaram demais! Parabéns, outra grande vitória para o integrante do futebol brasileiro, essa do Flamengo em cima do Chelsea. Agora é comemorar. Parabéns, Flamengo! Olha, não foi só que o Flamengo ganhou, que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo manteve o 100% no Mundial. O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League, no campeão da Conference League. E o Flamengo, que vai para o intervalo perdendo, já é superior ao Chelsea no primeiro tempo. O Flamengo começa amassando, apertando, o mesmo padrão. O Flamengo começa contra o Chelsea, contra o Esperance, contra qualquer um, do mesmo jeito. O DNA do Flamengo está preservado desde o início do trabalho do Felipe Luiz. E o segundo tempo, então, é brincadeira. O segundo tempo, o Flamengo passa por cima. E por falar em Felipe Luiz, aí vamos destacar a importância das mexidas. Hoje elas foram decisivas. O Bruno Henrique entrou, mudou o jogo. Um gol, uma assistência. O cara do jogo. O Wallace entra, primeiro toque na bola, faz o gol. E o Chelsea, que desde o primeiro tempo já parecia muito pilhado em campo, quando toma os 2 gols em 6 minutos, vira o fio. O Jackson tinha acabado de entrar, dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Isso é entrada para vermelho e suspensão por mais jogos, além da automática. Criminosa a entrada. Então o Chelsea foi o time que não viu a cor da bola, foi atropelado, perdeu a cabeça, e o Flamengo fez um grande jogo. Olha, o que os brasileiros vão fazendo até aqui no Mundial é para ficar para a história, é para surpreender e é para mudar convicções. Eu falei, os clubes brasileiros são os caça-fantasmas. Os fantasmas europeus, eles são muito superiores, eles são incríveis. Aí mais um caçado. 3-1 Flamengo no Chelsea. 3-1 Flamengo no Chelsea. Tá de brincadeira. 3-1 Flamengo no Chelsea. Botafogo ganhou do PSG. Palmeiras já ganhou do Al-Ahly. E empatou com o Porto jogando muito melhor. Fluminense jogou muito melhor que o Borussia Dortmund. Não ganhou. Vai ganhar do Sam amanhã. É show do futebol brasileiro. Eles não estão entendendo nada. Eles estão impactados, eles estão aniquilados, eles estão vitimizados, eles estão descontrolados.
Que isso? Eles estão descontrolados. Eles não estão entendendo nada. O que está acontecendo? Mexeram no satélite. Pessoal, estou aqui, ó, no Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, estado da Pensilvânia. Hoje é dia 20 de junho de 2025. Mais uma vez, eu tive o privilégio, só que agora na Flamengo TV, a TV do Mengão, de narrar um momento inesquecível, épico, memorável. Narrar no estádio essa vitória do Flamengo, aqui ó, sobre o Chelsea, por 3-1, é algo que a nação rubro-negra jamais irá esquecer. É um jogo para sempre, um jogo que enquanto existir Flamengo e nação rubro-negra, ele será comentado. Ficou marcado na história e de novo o Flamengo botou os ingleses na roda e eu tive o privilégio de colocar a minha voz em mais um momento épico, memorável do Mengão. Parabéns, nação rubro-negra, e muito obrigado pela força na Flamengo TV. Fica aqui o registro de algo que eu vou carregar comigo para sempre, assim como milhões e milhões de torcedores que compõem a maior nação do planeta bola. Valeu, galera. Estou emocionado. Que momento, hein? O Flamengo é um colossal. Isso aqui é Flamengo. Que vitória mesmo. Valeu, turma. Esplendorosa vitória do Flamengo. E com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado, grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia pro ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1 com o passe do Bruno Henrique e depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Flamengo dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior. Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo, que está em primeiro lugar. Eu acho que o futebol brasileiro sempre foi importante, né? O problema é que nós mesmos criticamos o nosso futebol. Esse é o grande problema. E hoje estamos vendo que, por mais que o futebol europeu seja um futebol evoluído, o futebol de primeiro mundo, o Brasil, dentro de campo, os clubes estão muito bem organizados. Chega no momento de físico bom, uma confiança espetacular e se nota claramente que não existe tanta diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu. Por falar nisso, você vê que a seleção brasileira, por mais que não ganhe há muitos anos, somos a única seleção que ganhamos 5 títulos, né? Mas tá bonito de ver os clubes brasileiros, e, claro, no meu caso especial o Palmeiras, que eu joguei lá, comecei minha carreira lá, mas é bonito ver o Flamengo jogando bem, com o Felipe, é bom ver o Botafogo com uma confiança enorme. Enfim, no geral, o Fluminense muito bem, Thiago uma referência na parte defensiva. Thiago é um dos melhores jogadores que eu vi de todos os tempos.
Então é bonito pra gente que é brasileiro ver os nossos clubes, a nossa seleção jogar bem e aproveitar esses momentos que a gente tem para mostrar ao mundo a nossa capacidade.